Olha como a gente combina. Bom dia, Babi. Bom dia, Letícia. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Kevin. Você pensou em mim? Eu pensei. Bom dia, Brenda. Bom dia, professor. Bom dia, Aninha. A aula ontem de noite foi top. Maneiro, maneiro, show, que bom que você gostou. Deixa eu ver quem entrou agora aqui. Cadê? Acho que é Gabriel que entrou aqui, Isadora. Fone de Isadora. Fone de Isadora. Bianca, bom dia, Bianca. Bom dia, Murilo. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Ô, menina. Livro 4, Matemática 2, hoje, hein? Livro 4, Matemática 2, página 22. Bom dia, Andrew. Tem Bianca e a irmã gêmea dela aqui na sala. Bom dia, Andrew. Vem cá, hoje que joga Barcelona, vocês vão sossegar no grupo ou vai ficar também aquele alvoroço de vocês lá no grupo? O alvoroço é só por causa de Neymar? Vocês são Neymarzetes? Por isso que deu aquele alvoroço lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Opa, desculpa. Tá aí nossa aulinha de hoje. Matemática 2, Geometria, livro 4, página 22. Estamos nos encaminhando para a nossa parte final da geometria plana e para dar início à nossa geometria espacial. Ok? Então, áreas das figuras planas é justamente a transição entre a geometria plana e a geometria espacial. Beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Vou usar a sua apostila para fazer algumas anotações, como a gente fez aí recentemente. Só fechar algumas coisas aqui desnecessárias. Sua apostila dividiu esse capítulo de área, para variar, né? Faz render os capítulos, dividiu em três partes. Então, primeiro, a primeira parte, ele tratou disso daqui. Ele trabalhou com as áreas apenas, inicialmente, dos quadriláteros convexos. Ok? Então, a parte 1, que eu chamei aí, sua apostila só trouxe as áreas dos quadriláteros. Ok? Aqueles quadriláteros mais famosos. E nós vamos colocá-los aqui para a gente. Depois a gente vai trabalhar com algumas questõezinhas. Então, primeiro quadrilátero, acho que é o que dá
que dá vida a todos os demais, acho que é um dos nossos quadriláteros mais famosos. Beleza? Acho que ele só não é mais famoso que o quadrado. Mas está aí o primeiro, é o retângulo. Todos nós sabemos que a área de retângulo é base vezes altura. Base que ele chamou de Azinho, altura que ele chamou de B. Dá para enxergar? Sim ou não? E, Ah, professor, eu estou tá? enxergando, só está um pouquinho Sim. embaçado, mas está para enxergar. Não, beleza, porque eu estou dando um copy, Ctrl+C, Ctrl+V lá da apostila. Talvez se eu aumentar um pouquinho o tamanho das fontes na apostila fique melhor. Deixa eu dar uma, fazer essa experiência, Murilo. Deixa eu ver aqui se fica um pouquinho melhor. Só para ver se esse embaçado diminui. Acho que vai diminuir, sim. Acho que fica um pouquinho mais nítido. Isso aí. Então tá aí. Nosso primeiro quadrilátero mais famoso é o nosso retângulo famoso pra caramba, base vezes altura. E a partir desse cara, os demais são construídos. Então, por exemplo, nós já estudamos no capítulo de quadriláteros que todo quadrado é um retângulo. Confere ou não? É verdade essa afirmação? Todo quadrado é um retângulo? Não, sim, mas nem todo retângulo é um quadrado. Exatamente. Para ser um retângulo, você precisa ser um quadrilátero com ângulos retos. O nome quer dizer isso, um quadrilátero que tenha ângulos retos. O quadrado tem ângulos retos. Só que o quadrado é um quadrilátero que tem ângulos retos e ainda possui lados iguais. Ok? Então, se ele é um retângulo, a área continua sendo calculada do mesmo jeito, base vezes altura. A diferença é que a base e a altura têm o mesmo valor. Você pode chamar do que você quiser. Aqui ele chamou de A. Então vai ser A vezes A, base vezes altura, A ao quadrado. Beleza? Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todos os retângulos são quadrados. Beleza. Aí vem o nosso terceiro quadrilátero. Terceiro quadrilátero. Beleza. E esse terceiro quadrilátero, deixa eu colocar somente desse jeitinho aqui, vou omitir uma informação que tem na sua apostila, porque ela não é necessária neste momento. Então está aqui o nosso terceiro quadrilátero. É o nosso famoso paralelogramo. Paralelogramo. Pergunto-lhes, os retângulos são paralelogramos? Sim ou não? Todo retângulo é um paralelogramo? Acho que sim, professor. E Paralelogramo não é de dois lados em paralelo? é dois pares de lados em paralelo. Isso aí. É, Beleza. dois pares de lados em paralelo. Isso, então, o retângulo tem essa característica também. Por isso que o paralelogramo também é calculado como área de retângulo. Só que a diferença aqui é o seguinte: num paralelogramo, se você pegar o seu paralelogramo e recortar esse paralelogramo nessa pontinha aqui, ok? Você E aí, consegue encaixar do outro lado e formar um exatamente. retângulo, E essa informação, não é? Murilo, é Eu acho que é isso. importantíssima. Isso aí, é isso mesmo. E essa informação que você falou é importantíssima pelo seguinte: quando se trata de áreas, se você recortar a figura e colar essa parte recortada em outra região, em outro local, você não está alterando a área da figura. Por quê? Porque você está reaproveitando aquilo em outro lugar. Então, o que modifica uma área não é mudar de posição as coisas. Ok? O que modifica a área é mudar o tamanho das coisas. Agora, só mudar de posição, isso não afeta a área. É o que o Enem cobra muitas vezes quando ele traz questões tipo Tangram, onde você pega as peças de um Tangram e
coloca em outras posições para formar figuras. Então, essas novas figuras que você formar, todas elas vão ter a mesma área. Por quê? Porque elas são formadas pelas mesmas peças. Você só está posicionando em lugares diferentes. Então, isso aqui que a gente fez, nós não alteramos a área. Eu só tirei de uma posição e coloquei na outra. E colocando nessa outra posição, faz surgir o nosso retângulo. Por isso que a área é calculada do mesmo jeito. Base vezes altura. Ok? Então, paralelogramo, calcula-se exatamente igual a como se calcula um retângulo. O próximo quadrilátero, o quarto e penúltimo quadrilátero, ok? É o nosso não tão famoso losango. Esse cara não se trabalha tanto com ele até. Ok? Mas está aqui o nosso losango. Tá aí. Oh, caramba. Fechou, eu vou ter que abrir de novo. Espera aí. Deu pau. Deu pau, pau. Open board. Open board. Tá aqui. Estão enxergando novamente? Sim ou não? Sim. Ok, obrigado. Então vamos lá. Tá aí, ó. Losango. Losango. Pergunto-lhes. Losango é um paralelogramo? O losango é um paralelogramo? Sim. Sim, porque Sim. ele também tem dois pares de lados paralelos. E eu vou fazer a mesma... Por que que tudo começa com um retângulo? Porque você consegue formar retângulos em todas essas figurinhas suas. Olha só, observe agora a jogada que nós vamos fazer. Eu vou pegar, deixa eu pegar em verde aqui. Eu vou pegar este triangulinho aqui em verde, estezinho aqui, vou retirar ele dali e vou encaixar ele aqui, ó. Deixa eu tirar, porque não ficou bonito não. Então, vou tirar de onde ele está e vou encaixá-lo aqui. Ok. Eita. Encaixei. Beleza. E vou fazer a mesma coisa com este outrozinho aqui, em vermelho. Ok? Vou tirar ele daqui de cima e vou encaixar ele aqui embaixo. Então, observe que se eu retirar aqueles dois triângulos lá de cima e encaixar aqui embaixo, nós vamos formar um retângulo aqui embaixo. Confere? Ok? Sim ou não? Ei. Ei. Fala comigo, gente. Confere. Beleza. E aí, formando um retângulo aqui embaixo, a área de retângulo é base vezes altura. Só que eu vou rabiscar aqui. Só que a base do nosso retângulo é a diagonal Dzão, que é a diagonal maior do nosso losango. E a altura desse retângulo, veja que não é Dzinho, é a metade de Dzinho. Então, base vezes altura. Base Dzão e a altura metade de Dzinho. Por isso que a fórmula é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Diagonal maior do losango vezes a diagonal menor dividido por 2. Porque o losango você pode reconstruir, montar novamente, montando aqui um retângulozinho. Base Dzão e altura metade de Dzinho. Por isso a fórmula Dzão vezes Dzinho sobre 2. Beleza? Então está aqui o nosso losango. Mais uma vez, pegando partes da figura e colocando em outra posição. Mudança de posição não gera mudança na área. Nosso quarto quadrilátero. E o nosso quinto e último quadrilátero é o nosso famoso, esse cara aparece com mais frequência, é o nosso famoso trapézio.
Ok? Então, finalizamos aqui a parte número 1, que é a sua apostila traz de áreas, com os nossos principais quadriláteros. Então, ele traz aqui o nosso trapézio. Beleza. E a área de trapézio acho que é até mais conhecida da gente, né? Base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Ok? O ideal seria que tivesse primeiro vindo a parte 1, área de triângulos. Porque esse cara aqui a gente demonstra através de triângulos. Não dá para comparar com retângulo, porque retângulos, quadrados, paralelogramas e losangos são todos eles paralelogramos. O trapézio não é. O trapézio não tem dois pares de lados paralelos. Então, não dá para comparar ou transformar o trapézio em um retângulo. Os outros dá. Os outros dão, né? O trapézio não consegue. Mas a área de trapézio é mais famosa. Soma das bases, Bzão mais Bzinho, multiplica a altura e divide por 2. São os nossos quadriláteros famosos. Beleza? Então, sua apostila traz como a parte número 1 das áreas, as áreas só dos quadriláteros. Depois, na parte 2, que a gente vai ver na semana que vem, ele traz já as áreas dos triângulos. E depois, na parte 3 e parte final, são as áreas das figuras circulares. Então, ele divide em 3 partezinhas, ok? E nós vamos, então, começar a fazer algumas atividades relacionadas às áreas dos nossos quadriláteros. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Beleza. Então, tudo começa na sua apostila, página de número 22 e página 23. Repito, apostila 4, livro 4, matemática 2, página 22 e 23. Começaremos na página 22, exercícios de sala número 1. Meus queridos, áreas dentro da geometria é não é um dos, não, é o assunto mais cobrado dentro do nosso Enem. É o principal capítulo de geometria dentro do Enem, é o capítulo de áreas. Beleza? Só que para a gente calcular a área, não... Oh, caramba, fechou de novo. Não basta só a gente saber as formulazinhas. Ok? A gente precisa conhecer também algumas características das nossas figuras. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. É um dos assuntos mais... É o assunto mais cobrado dentro da geometria, é o assunto de áreas. Joia? Vamos lá. Então, cadê? Share. Vamos voltar para o quadro. Ok, tá. Pronto. Então, começamos com a questão. Então, sua apostila está recheado lá de questões e começa lá, Enem, Enem, Enem. Dá para montar uma apostila inteira só com questões de Enem sobre áreas. Beleza? De tanto que esse assunto é cobrado. Então, vamos lá começar pela S1. Diz o seguinte: uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular, cujas dimensões são 70 metros por 100 metros. Essa questãozinha, meus queridos, tem um detalhe que eu tenho que falar com vocês. Eu preciso comentar com vocês. Bom, está aqui então a representação do nosso campo de futebol e as medidas, segundo o texto, são 70 metros por 100 metros. Segundo a minha figura, 70 metros eu vou colocar aqui e 100 metros eu vou colocar aqui. Beleza. A grama verdinha a grama que será utilizada é vendida em tapetes retangulares. Então, você vai botar aqui placas de gramas em forma de tapetes retangulares, ok? Tapetinhos, com medida 40 por 125. Então, vários tapetinhos retangulares de 40 por 125 centímetros. Então, está aqui, ó, 40 por 125 centímetros. Ok? Pergunta é: quantos tapetes de grama, no mínimo,
serão necessários para cobrir todo o campo de futebol? Quantos tapetinhos desse, no mínimo, nós vamos precisar para cobrir todo esse campo? Então, 40 centímetros e 125. Beleza. Essa é a questão. E eu lhes pergunto, alguém, se puder responder para mim, como eu posso resolver efetuar esse cálculo? Diga para mim. Professor, primeiro você poderia olhar. Ah, Hum, eu acho que tem duas formas. Se você hum. puder cortar o tapete e colocar ele, você pode só calcular a área do maior e Murelão, só um descobrir quantas instantinho, vezes, quantos rapidinho. tapetinhos cabem ali dentro. Mas se Só um você não instantinho, puder Murelão. recortar o tapete, teria que ver quantos tapetinhos cabem Alô? de 100 e quantos tapetinhos cabem Vai. em 70. Oi. Só um segundinho. Estou te ouvindo. Pronto, desculpa. Murilo. 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 Sim, professor. Desculpa, cara. Minha esposa está no médico marcando uma consulta, ela ligou aqui para mim, perdão. Vamos lá. Não, Você não, falou, tudo o jeito que bem. você falou na primeira é exatamente o que a gente tem que fazer, Murilo. Que você falou assim, ver o tamanho do É tapetinho. que eu não sabia, porque tem questões que eles não deixam você destruir o objeto. Então você fica sobrando 5 centímetros no canal para completar Isso. ele e você tem que calcular assim, esses 5 centímetros. Muito bem, Murilo. A ideia é essa aí mesmo. Porque muita gente calcula o seguinte: eu vou calcular a área de cada tapete e vou calcular a área total. E aí eu vou dividir um pelo outro para saber quantos tapetes cabem. O problema é esse, Murilo, é que a gente tem que saber, às vezes acontece, fazem de propósito, onde colocam aqui, você vai colocando as medidas, aí chega um determinado momento, sobra espaço, eu não consigo colocar mais um tapetinho, entendeu? Então, calcular pela área é ruim, e é algo que a gente vai falar lá na geometria espacial, que é o seguinte: quando a gente, principalmente na geometria espacial, quando a gente vai preencher um espaço com objetos que são sólidos, e o tapete é sólido, porque o tapete você não consegue apertar para ele caber, ou ele cabe ou não cabe naquele espaço, ok? Então, quando você preenche um espaço com objetos sólidos, eles não têm a capacidade de se moldar ao ambiente, ok? Então é o caso aí. Agora, quando você preenche um espaço com líquidos ou grãos, por exemplo, você consegue ajustar ali, ajustar e eles vão se moldando ao ambiente, ocupando todos os espaços. Nesse caso, não é o caso, beleza? Se sobrar espaço, você não consegue colocar um tapete ali dentro de grama, beleza? Então a gente tem que analisar as medidas disso aqui. Cara, um minutinho, minha esposa acho que está buzinando 30 segundos, só para ajustar isso aqui com ela, rapidinho. Tô voltando já já. Aproveita e vai. Quantos tapetes cabem no comprimento e na largura? Aproveita e já vai. Eu achei 80 na largura e 75 na altura.
Alguém achou diferente? Estamos de volta, galera. Vamos lá. Meus queridos, bom, eu vou transformar primeiro todo mundo na mesma unidade. Eu vou colocar todo mundo em centímetros. Unidade de medida, metro, decímetro, centímetro. Então, se eu tenho 100 metros, para decímetro acrescento mais um zero, 1000, para centímetro mais outro zero, 10.000. 100 metros tem 10.000 centímetros. E eu pergunto, quantas plaquinhas de 125 centímetros eu consigo colocar dentro de 10.000 centímetros? Alguém pode me dizer esse valor? Quantas plaquinhas? 40. Professor, se 40? tiver, do 80, jeito quer que você dizer. colocou ali, vão caber 80. Se você 80. colocar eles em pé, vão caber 250. Não tem problema, beleza. Então, desse jeito que eu desenhei aqui, então, 80. 80 vezes 125 que dá 10.000, não é isso? Então, a gente consegue colocar 80 placas aqui ao longo do nosso comprimento. 80 placas. Agora, vamos na largura. Eu tenho aqui 7.000 centímetros, porque eu tenho 70 metros, para decímetros 700, para centímetros 7.000. 7.000. Então, quantas plaquinhas de 40 centímetros eu consigo encaixar dentro dos 7.000? 175. 175. 175. Beleza. Então, observe que eu consigo encaixar 80 placas no comprimento e 175 na largura. Ok? Então, ao todo, qual é o total de placas que a gente consegue encaixar? Como é que a gente faz esse cálculo? Multiplica 175 por 80. Exatamente. E quanto dá isso? 14.000. Dá 14.000 placas, então. Beleza. 14.000 placas. Oi. Tem um carro preto parado lá na frente, tipo, perto de casa do vovô, só que eu não sei se Eu acho que ainda não. não é. É um Ford Fiesta. Ele É falou. alto esse carro? Não, acho que não, filha. Próximo. Próximo. Então, essa foi a nossa primeira questão mexendo com áreas. E aí, começamos com essa daí para ver esse detalhe. Quando você vai preencher alguma coisa com objetos que são sólidos, ok? Então, muito cuidado, que a gente tem que analisar as medidas dele e não calcular a área, porque objetos sólidos não se moldam ao ambiente. Então, caso sobre espaço, se você calcular pela área, pode vir a dar problema. Próximo, meus queridos, questão número 3 de sala. Questão 3 de sala. Essa aqui, ó. Essa não foi do Enem, mas poderia. Uma boa questão. Por isso escolhi essa. Nas salas de aula de uma escola serão colocados pisos conforme a figura a seguir. Cada piso é formado por 4 retângulos iguais. Então, detalhe da questão é que os 4 retângulos são iguais. E os lados desse retângulo são 10 e x mais 10. Ok? Pergunto, quem é o maior?
Quem é maior, 10 ou x mais 10? X mais 10. Isso, porque esse aqui tem 10. Esse aqui tem 10 mais alguma coisa. Então, o maior é x mais 10 ou 10 mais x. Então, você já sabe que este ladinho aqui, ó, o lado maior do seu retângulo, esse cara é quem tem que ser o x mais 10. E o lado menor do seu retângulo, esse tem que ser o 10. Ok? Beleza. E você também tem um quadrado aqui dentro, de lado igual a x. Ai, chegou. Então, desce lá. Tá, vê se é esse carro aqui. Aquele ali, ó. É esse mesmo, filho. É esse? Igual, tá? Beleza. É esse mesmo, filho. Vai lá. Felipe. Ok, lindinha? Então, meus queridos, está aqui, ó. O nosso quadradinho, segundo o texto, tem lado de medida x. X. E o texto disse que a área de cada piso equivale a 900 centímetros quadrados. Então, o piso é isso aqui tudo, ó, porque ele disse que cada piso é formado por 4 retângulos e um quadrado. Isso é um piso. Ele quer saber a área desse piso. Ok? Felipe, tá descendo, beleza? Beleza, valeu, velho. Falou. Então, vamos lá. X. Beleza? Bom, então, meus queridos, o que a gente vai fazer aqui é, se cada piso é formado por 4 retângulos e mais um quadrado, a área do piso é igual a 4 áreas de retângulo e mais uma área de um quadrado, vamos às expressões disso daí. A área do piso, ele me disse que vale 900. Bom, os retângulos, nós já vimos no nosso slide anterior que a área de retângulo é base vezes altura. E os nossos retângulos medem 10 e x mais 10, base e altura. Ok. E o nosso quadrado tem lado x, e a área de quadrado é o lado ao quadrado. Beleza. Prontinho, vamos dar uma ajustadinha nisso aqui. Vai ficar 900. Vai ficar 10x mais 10, vai ficar 10x mais 100. Só que esse 10x mais 100 aqui dentro tem que ser multiplicado por 4. Então, na verdade, fica 40x mais 400. E lá no final ainda tem o x ao quadrado. Ou seja, olha onde nós caímos, equações de segundo grau. X ao quadrado mais 40x, 400 menos 900 vai dar menos 500, igual a zero. Ok. Alguém saberia me dizer as raízes usando soma e produto? Não precisa, Poderia obviamente. tentar. Vamos tentar, Seria então. menos 40 e Vamos menos ver. 500. Só para relembrar, embora soma e produto não seja algo, eu preciso saber, não precisa saber. Mas, se você tiver habilidade com soma e produto, as equações de segundo grau dizem que a soma das duas raízes são iguais a menos b sobre a. Então, quer dizer que a nossa soma das duas raízes, x' com x duas linhas, teria que dar menos b, menos 40, sobre 1, que é o a, ou seja, menos 40. E também diz que o produto das raízes, o produto, tem que ser igual a c sobre a. E o produto ali para a gente, o c é menos 500 e o a vale 1. Então, menos 500 dividido por 1, menos 500. Então, você teria que tentar mentalmente descobrir dois números que somados dão menos 40 e multiplicados dão menos 500.
Faz ideia? Uma coisa é certa. Faço. Se a multiplicação está dando negativo, é porque um é mais, outro é menos, tá? Tudo bem? Seria menos 50 e mais 10. Menos 50 e mais 10. Ok, Murilo. Menos 50 e mais 10, a soma dá menos 40. Menos 50 e mais 10, o produto dá menos 500. Perfeito. Lembrando, resolvi desse jeito só para relembrar, reforçar vocês, já que não é a minha praia. Não sou eu que dou essa, acho que é matemática 3, isso aí, ou matemática 1, não sei. Ok? Equações do segundo grau. Como resolver por Professor, soma e produto. mas Oi. é interessante nessa questão, já que se você fosse calcular o delta, ficaria números muito grandes. Uhum. Isso aí, então. Às vezes a gente fazer uso disso aí ajuda. Foi quanto mesmo? Foi menos 50 e 10, né? Menos É, 50 e 10. Ok. Só que x é a medida do lado de um quadrado. Não pode dar negativo. Geometria não aceita medidas negativas. Então, esse menos 50 aqui, tchau. Resposta nossa, x, então, valendo 10. Isso em centímetros, alternativa A. Beleza? Então, tá aí, trabalhando com quadrados e retângulos, que dos nossos quadriláteros são as figuras mais tradicionais. Só que agora, meus queridos, nós vamos a uma outra figura tradicionalíssima. Ok? Uma figura bem, mas bem tradicional. São os nossos trapézios. Beleza? Nossos trapézios. Bom, e aí eu vou pegar aqui uma questão do Enem. Está na sua página de número 24, questão número 7 dos propostos. 7 dos propostos, página 24. Essa questão aqui, ó. Ctrl V. 7 dos propostos, página 24. Beleza? Deixa eu pegar a outra partezinha agora da questão. Ok. Acho que eu vou ter que dividir em duas partes aqui, porque tem algo na frente aqui. Vou dividir em dois pedaços. Esse aqui. Ctrl V. Ctrl V. E a outra parte onde estão as alternativas. Ok. Beleza. Vou até colocar aqui embaixo. Aqui. Beleza. Observe a questão. Grande para variar, né? Um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUs hora, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número de 800, devem ser acrescentados 600 BTUs hora para cada pessoa a mais. Então, se tiverem até 2 pessoas, 800 BTU comporta. A cada pessoa a mais que tiver no ambiente, mais 600 BTUs para cada pessoa. E também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. Então, além de cada pessoa adicional, se também tiver aparelhos eletrônicos que emitem calor, também nós vamos acrescentar 600 BTUs. A seguir encontram-se as 5 opções de aparelhos no mercado, os tipos com as suas quantidades de BTUs. Aí vem a questão. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório tem a forma de um trapézio retângulo com as dimensões dadas e a pergunta é: para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica.
desde que atenda às necessidades do laboratório e recomendações do fabricante. Quer saber qual será o aparelho. Então, vamos lá. Para a gente saber qual é a recomendação, eu tenho que, para cada metro quadrado, 800 BTUs. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a área desse ambiente, desse laboratório. E como é um trapézio, a área de trapézio é some as bases, Bzão mais Bzinho, multiplique pela altura e divida por 2. Ok? Bom, tudo que a gente precisa está aí. Porque as minhas bases são 3,8 e 3. São as duas bases. Beleza. Então, 3,8 mais 3. E a altura é sempre a distância entre as duas bases. Está aqui, ó. E não se esqueça que a altura tem que formar 90. E a nossa altura, então, vai valer 4. Pronto. Somou as bases, multiplicou pela altura, dividiu por 2. Isso vai ficar 6,8 vezes 2. 6,8 vezes 2 vai dar, acho que 13,6, se eu não me engano. 16, 13,6 metros quadrados é a área desse laboratório. E o texto disse que para cada metro quadrado, nós vamos utilizar 800 BTUs. Então, se alguém puder aí multiplicar para mim 13,6, que é a quantidade de metros quadrados, vezes 800, por favor. (13,8). Por quê? Efetuar duas multiplicações diárias e dividir. Professor, é 10.880. Ok, não entendi, Babi. Efetuar as duas multiplicações diárias. Não entendi. Explica para mim, Babi. Mas por que atacado? Foi difícil, Babi? Não é para otimizar tempo, não. Não deveria fazer, porque pode gerar erro. Por quê? Porque ali naquela questão, Babi, os tapetinhos, eles couberam dentro do espaço. Então, se você tivesse feito por área, você ia acertar também. Mas é só para a gente não correr risco. Seguinte, suponha que os tapetinhos não coubessem dentro do espaço ali. Então, você está calculando uma área que não seria coberta pelos tapetes. Então, daria erro. Não é para otimizar tempo. É para não errar. Esse é o detalhe, entendeu? Não era para otimizar, não. Joia? Bom, então aqui, ó, vai ficar... Desculpa, a Aninha falou para mim. E eu esqueci, eu não prestei atenção. 10.880. 10.880 BTUs. Só que, além dessa área e as duas pessoas que comporta, diz que tem mais um aparelho que emite calor. E ele diz que para cada aparelho ou para cada pessoa a mais, a gente acrescenta mais 600 BTUs hora. Então, 10.880 mais 600 vai dar 11.480, se eu não estiver enganado. BTUs hora. Então, esse é o aparelho que você precisa para esse ambiente, segundo as recomendações do fabricante. Então, para isso, o aparelho que você tem que comprar que atenda e você gaste o mínimo possível seria o aparelhinho de 11.500 BTUs. Ele está quase no limite, mas segundo o fabricante ele atende, ok? Você precisa de 11.480, então seria o aparelhinho tipo 3, alternativa C. Beleza? É isso aí. Meus queridos, na semana que vem, quinta-feira, continuamos com os quadriláteros, algumas questões da sua apostila.
E na aula de sexta, a gente dá início à parte 2, ok? Então, nós vamos ficar com 2 aulas para cada parte das áreas que ele traz para a gente, beleza? Então, na quinta, a gente ainda trabalha com os quadriláteros, as questões da sua apostila. Tem muita coisa do Enem aí, tem questões bacanas para a gente analisar. Joia? Galera, obrigado. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Obrigadinho.